Olá, o vídeo de hoje é sobre um tema um pouquinho menos intelectual do que o último, mas tem como objetivo fazer previsões de janeiro para cada um dos signos. Como utilizar este vídeo? Essa é a primeira pergunta. O vídeo é bastante longo, mas aquilo que tu deves fazer é olhar para os capítulos do vídeo e escolher aquele do signo ou dos signos que te interessam. O meu conselho é, se tu souberes o teu ascendente, escolhe o signo do teu ascendente e usa isso, mas se não souberes o teu ascendente, também não há problema e podes escolher o signo solar para seguir as previsões. Ambas são viáveis. É só preferível o ascendente, mas ambas são viáveis. Então cá vamos fazer por ordem e vamos cobrir de alguma maneira os principais trânsitos de janeiro. Claro que eu não vou cobrir cada um dos trânsitos individualmente, mas vou de uma forma generalista olhar para eles e pensar o que é que eles significam para cada signo. Em geral, nós temos este mês uma quantidade de planetas em Capricórnio que se vai opor a Júpiter, que está em Caranguejo Câncer. Temos uma quantidade de sextis e trígonos, que são aspectos auspiciosos e fluidos, que vão estar a ser feitos com Saturno e com Urano, por esses vários planetas que estão a passar e a transitar por Capricórnio. E temos também uma passagem generalizada para Aquário dos planetas mais para o fim do mês, que também vai mudar um pouquinho o tom das previsões. E por fim temos a entrada definitiva de Neptuno em Carneiro Áries, que vai marcar a próxima década, os próximos 15 anos, em geral, de trânsitos astrológicos. Para as pessoas de Carneiro e Áries, este mês ele começa marcado por alguma tensão entre a casa e o trabalho. O que isso pode querer dizer é que, por exemplo, pode haver muitas obrigações no trabalho do início do ano que puxam a atenção para ele e que afastam um pouquinho as atenções de casa. Ou até vice-versa, pode haver algumas coisas importantes em casa que vão puxar a atenção para fora do trabalho. É normal que isso seja um momento mais tenso e gere algumas tensões, especialmente agora depois deste período de festas, e é muito importante que se tente encontrar um equilíbrio, que não haja uma propensão para cair no excesso de trabalho por um lado, mas não haja também uma propensão para se esconder do trabalho e para se focar completamente na vida mais caseira e na vida do lar. Existe alguma possibilidade também de conflitos, especialmente na área laboral. É uma possibilidade que é bastante forte, então é um mês que pede alguma cautela e pede alguma calma, que nem sempre é fácil para os arianos, mas pede alguma calma naquilo que diz respeito à esfera profissional, para que as palavras não saiam mais negativas do que se espera e para que, ou seja, o mês possa ser passado em paz e sem conflitos de maior. Os bons movimentos que vão acontecer, eles apontam um pouquinho para as coisas que trazem algum relaxamento e trazem alguma calma desta primeira dificuldade. Eu acho que no caso específico de Carneiro, aquilo que é pedido é, por um lado, que guardem tempo para vocês, que guardes tempo para ti, tempo para descansar, tempo para estar sozinho, tempo para fazer coisas que não sejam só dedicadas aos outros. Isso é bastante importante. E também que te sintas de alguma forma seguro materialmente. Então eu diria para ser um mês em que, por exemplo, a gestão financeira é feita de uma forma para te fazer sentir mais seguro, para te fazer sentir mais raiz. Eu acho que estas duas áreas, se elas forem bem cuidadas e se elas forem cuidadas com a gentileza necessária e a atenção necessária, elas vão ajudar a sustentar aquelas dificuldades e aquela energia intensa das outras duas áreas que falámos. Então é bastante bom, nesse caso, encontrar tempo para estar sozinho, encontrar tempo para fazer coisas sem mais ninguém, encontrar tempo para descansar, encontrar tempo para meditar até talvez, e também permitir-te sentir-te seguro do ponto de vista financeiro e, se possível, sentir alguns luxos, fazer alguns luxos e também divertir-te e ter coisas que ajudem um pouco a sair desse turbilhão de responsabilidades que são o trabalho e a casa. A partir de a segunda metade do mês,
os planetas vão começar a sair de Capricórnio e entrar em Aquário. Neste caso, isso vai representar um movimento da atenção na direção das tuas amizades e dos grupos também. Eu acho que esta é uma área que ela pede alguma transformação este mês, de alguma maneira. Então, por um lado, é importante que a tua atenção se vire um pouquinho para esta área, que é uma área que nós muitas vezes nem podemos dedicar tanto tempo no dia-a-dia, às amizades, os nossos grupos e tudo isso, que a tua atenção se vire para eles um pouquinho mais, mas também que de alguma maneira essa atenção ela vá com uma certa malícia, com um certo cuidado, para ver se existem pessoas à tua volta com más intenções, pessoas à tua volta que são amizades que já não te servem, pessoas à tua volta cuja amizade na verdade tira energia de ti, não te faz bem, te traz para baixo e tudo isso. Então é um momento que ele convida à reavaliação dos laços afetivos de amizade, por assim dizer, porque eles são muito importantes, eles são inclusivamente também um dos caminhos através dos quais se encontra alguma paz daquelas outras dificuldades de que falámos antes. São um espaço de mais criatividade, mais irreverência, tudo isso, mas são também um espaço que exige uma certa transformação neste momento e que exige que de alguma maneira tu encontres quais são as coisas que talvez estejam a envenenar um pouquinho essa área de vida para ti, para que as possas limpar e para que a possas viver bem e feliz como mereces. No fim de janeiro, Neptuno vai entrar definitivamente em Carneiro, Áries. Isto é, na verdade, um trânsito que vai durar bastante tempo. É um trânsito que vai durar durante os próximos 13 anos. Mas ele traz temáticas importantes e esta primeira entrada ela é já um pouquinho uma marca de um processo que pode ser um processo que vai estar ativo de forma importante durante a próxima década, por assim dizer. Portanto, não é uma previsão tão específica, mas é importante ter em atenção estes momentos de entrada, porque eles já dão alguns significados que são importantes quando nós queremos ponderar de que maneira que isto se vai manifestar na nossa vida. A entrada de Neptuno em Carneiro, como estamos a falar de pessoas de Carneiro, ela representa, de alguma maneira, uma transformação que tem a ver com toda a personalidade. Por um lado, ela representa um aumentar muito grande da intuição. Então eu diria, por exemplo, que vale a pena prestar atenção aos teus sonhos, vale a pena anotar os teus sonhos, vale a pena prestar atenção à tua intuição, aprender a ouvir a intuição, que nem sempre é o traço de personalidade mais acessível para pessoas arianas logo ao início, e tentar de alguma maneira aprofundar essa dimensão. É também algo que sugere uma aproximação da espiritualidade. Então pode ser bom para ti aprofundar-te em áreas espirituais e descobrir mais sobre os tipos de espiritualidade que vibram contigo, fazem sentido para ti, que são coisas que tu gostas. Pelo lado negativo, é também um período que pode trazer alguma confusão e é também um período que pode especialmente trazer alguma confusão e ingenuidade. Não é um período que diz porque nós temos de ficar espertos, temos de ter cuidado para que não nos enganem, temos de ter cuidado para não ser ingênuos. Eu acho até que no caso das pessoas de Carneiro, muitas vezes o problema pode ser demasiado impulsivo e querer agir antes de pensar e por isso acabar por agir com uma certa cegueira. Então eu diria que estas passagens de Neptuno por áreas-chave do mapa, elas sugerem sempre que é uma altura de prestar atenção, parar e prestar atenção. E, portanto, ter a certeza que a manifestação de Neptuno que nós sentimos é essa manifestação mais intuitiva, essa manifestação que tem essa capacidade de entender as coisas mais imediatamente e não necessariamente uma manifestação mais negativa, que seria, no caso, a de ser bastante ingênuo. E é isso para Carneiro, Áries. Vamos agora começar com o signo de Touro. As pessoas de Touro, nesta primeira parte do mês, elas vão ter, talvez, sentir, experienciar alguma tensão no que diz respeito à distinção entre aquilo que é a sua vida associada à espiritualidade, associada aos ideais, associada às coisas com que sonham, à aprendizagem e tudo isso, e à sua vida do dia-a-dia. Eu acho que de alguma maneira existe algum risco para estar a viver demasiado na cabeça, estar a viver de forma demasiado idealista e estar a ignorar um pouco as necessidades do dia-a-dia
que chamam, as coisas que precisam de ser feitas, as coisas assim cotidianas, que são sempre um pouco mais chatas, mas que exigem sempre muita da nossa atenção. Então há alguma coisa no mapa que aponta para ser necessário reorientar a atenção para isso, para essas coisas cotidianas e do dia-a-dia que se chamam. E também há um pequeno aviso aqui para o potencial de conflitos, especialmente caso sejam estudantes ou especialmente se estiverem envolvidos em grupos espirituais e por aí fora, talvez algum potencial de conflitos nessas áreas, ou até mesmo em áreas legais, apesar de eu não acreditar que seja uma coisa que vá aparecer, que vá ser tão importante e aparecer do zero, se não existe já, mas se houverem questões legais a acontecer e a decorrer neste momento, é um mês em que existe um potencial maior para conflito aí. E como todos, ou seja, todos nós precisamos de boas notícias e precisamos de coisas que nos acalmem, acho que às vezes é preciso pensar também o que é que os trânsitos apontam como um pouco um bálsamo para estas coisas. E desse ponto de vista, eles apontam fortemente para ser um mês importante para autocuidado, portanto ser um mês que apela ao autocuidado, apela a que tires tempo para fazer coisas que te dão prazer, mas para cuidar de ti também, prestar atenção àquilo que o teu corpo pede, prestar atenção às necessidades do teu corpo. Nem sempre as necessidades do nosso corpo são a coisa que nós mais gostamos. Às vezes a necessidade do corpo é beber menos ou fazer mais exercício e por aí fora. Então não é uma coisa só hedonista de fazer algo gostoso e prazeroso, mas sim de prestar atenção ao corpo e de fazer aquilo que ele nos pede e também de passar mais tempo com os nossos amigos, passar mais tempo com os nossos grupos, passar mais tempo em comunidade. Eu acho que isso é uma coisa que pode de alguma maneira ajudar, mesmo na questão que nós conversámos antes, de uma necessidade de foco nos assuntos do dia-a-dia que exigem a atenção. Pode ser maravilhoso fazer essas coisas em conjunto às vezes, que é uma maneira de tornar o peso um pouco mais fácil. Mais para a frente no mês, com a passagem das coisas todas do céu para Aquário, poderá haver, primeiro que tudo, um mudar da atenção destas coisas cotidianas e que exigem o nosso trabalho e o nosso esforço para o trabalho e para a carreira. Então acho que a segunda parte do mês vai ser uma parte em que o trabalho e a carreira vão ser importantes e vão chamar a tua atenção, e acho que é um momento que pode exigir alguma pequena transformação dentro do teu trabalho, ou seja, eu diria especialmente para prestares bastante atenção às coisas no teu trabalho que te fazem bem, àquelas que tu deves manter e também àquelas que tu deves de alguma maneira cortar, e isso é importante. Tenta descobrir quais é que são as coisas no teu trabalho que te fazem mal, quais é que são as coisas que te envenenam um pouco, quais é que são as coisas que te são prejudiciais e de que maneira é que tu as podes gerir e gerenciar para que elas não te afetem de uma forma tão forte, porque é um momento bom para investir em algumas transformações nessa área. No fim do mês, Neptuno vai entrar em Carneiro Áries, definitivamente, e vai lá ficar durante 13 anos, é um processo bastante longo, e é interessante fazer só alguns comentários sobre o que isto pode significar, apesar de, obviamente, por ser um trânsito muito longo, ele ir estar mais ativo e ser mais importante em momentos diferentes. Mas com esta entrada já é importante fazer, pelo menos, uma especulação sobre quais são os temas que podem ser trazidos para a tua vida durante este período. E, na verdade, a entrada do Neptuno em Carneiro Áries, ela indica dois temas principais. Um deles é um tema de espiritualidade e intuição muito forte, portanto pode ser uma altura, especialmente mais para o fim do mês, para começares a pensar de que formas tu podes renovar a tua relação com a espiritualidade. Eu sei que eu disse que para o início do mês é preciso voltar mais para a vida cotidiana e não ficar tão apegado a grandes ideais, mas este outro processo, que é um processo mais, ou seja, que fica ativo a primeira vez no fim do mês e é um processo que é mais longo, ele se chama a uma renovação da tua relação com a espiritualidade, seja ela qual for e seja ela, tenha ela que forma tiver.
Ela apela muito para o desenvolvimento também das tuas características intuitivas, e mediúnicas e todas essas coisas. E também ela fala um pouco, ou alerta um pouco, para o perigo que são os vícios e os comportamentos autodestrutivos. E, portanto, é um período em que vai ser exigido de ti que tenhas a força de resistir às coisas na tua vida que te atraem para comportamentos que fazem mal a ti mesmo, que fazem mal ao teu corpo, que fazem mal à tua pessoa. E é isto para Touro. Vamos agora começar com as previsões para o signo de Gêmeos. Então, o signo de Gêmeos, neste mês, é um signo que tem como uma área em que potencialmente pode sentir alguma tensão as suas finanças. Isto também é normal, depois do Ano Novo, é natural depois do Natal, mas é um mês em que realmente compensa prestar atenção às finanças, organizá-las muito bem, tentar não gastar excessivamente dinheiro, tentar ter tudo o que diz respeito às suas contas mais controlado. É um mês que é bem auspicioso do ponto de vista do trabalho e, portanto, que sugere que te dediques à tua carreira, que sugere que te dediques ao teu trabalho. É um mês em que direcionar os esforços para essa área vai trazer fruto. E é também um mês em que cultivar uma calma, um descanso, uma certa cura também do corpo, depois dos excessos do Ano Novo, vai trazer bons frutos. É um mês em que pode ser bom passar algum tempo sozinho, em que pode ser bom descansar, em que pode ser bom algumas práticas mais meditativas, por exemplo, e tudo isso. Estas duas coisas, o trabalho e esse descanso dentro do possível, vão ajudar a fazer-te sentir mais regenerado e que as coisas estão a correr bem. Depois, a partir da metade do mês, a maioria dos planetas vai mudar para Aquário e isto vai ter algo a dizer sobre, por um lado, o teu desejo de viajar, ou o teu desejo de aprender novas coisas, ou a tua espiritualidade. Então é um momento que vai ser bastante interessante para estes temas e especialmente para tentar entender quais são as coisas que tu queres transformar no contexto destes temas, quais são as coisas que tu gostarias que mudassem, por exemplo, em termos dos teus aprendizados, alguma coisa nova que tu queres aprender, alguma coisa que há muito tempo que queres aprender e ainda não aprendeste, ou sobre a tua espiritualidade, se os lugares onde tu estás, que tu frequentas, são lugares que ainda fazem sentido para ti, são lugares que queres continuar a frequentar, isso é uma questão importante. E mesmo em termos das viagens, se há alguma viagem que há muito tempo que queres fazer e que talvez seja a altura de começar a preparar ou planear, ou se há algum lugar que tu gostarias de visitar, que talvez seja a altura de começar a planear essa visita. Por fim, vale a pena mencionar que Neptuno vai entrar em Carneiro Áries. É um trânsito que demora bastante tempo, ele vai demorar cerca de 13 anos a passar por esse signo, então não é que todas estas coisas vão acontecer este mês, mas talvez algumas destas temáticas já sejam sentidas e já que se comecem a aflorar na tua vida. E no caso, Neptuno vai passar em Carneiro, e Carneiro neste caso vai ter especialmente a ver com as tuas amizades e os teus grupos. Eu acho que é especialmente importante, de alguma maneira, por um lado, aprofundar laços com os teus grupos, aprofundar laços com os teus amigos, não é? De alguma maneira, aproximar-te mais. Eu acho que o Neptuno, ele fala sempre de uma aproximação, ele fala de deitar um pouco abaixo as nossas barreiras, de deixar as nossas barreiras diluir, mas ele também fala um pouquinho, às vezes, de ingenuidade, então é importante que te resguardes também de alguma maneira. Então, o que eu diria que um pouco é a temática deste Neptuno a passar por Carneiro Áries é de que é importante uma certa aproximação de amigos e de grupos, trazer essa área da tua vida
para mais perto de ti, mas também para teres cuidado com as pessoas em quem confias. É preciso um discernimento, é preciso usar a cabeça geminiana, a inteligência geminiana, para fazer um discernimento de quem são as pessoas que realmente merecem o teu tempo e quem são as pessoas a quem tu te queres realmente associar a longo prazo. Eu acho que essa temática de fazer esse discernimento, de não te deixares cair de forma ingênua nas outras pessoas, vai fazer toda a diferença nos próximos anos. Vai ser um tema bastante ativo nos próximos anos, mas que começa precisamente neste mês de janeiro de 2026. E era isto relativamente a Gêmeos. Começamos agora a previsão para Caranguejo Câncer. Caranguejo Câncer começa o mês com alguma possibilidade de conflito e de stress na sua relação, na sua relação interpessoal. Não quer dizer que seja nada de particularmente grave, mas é um momento para pelo menos ter atenção às palavras, não ser cruel, não discutir, não ser gratuito nestas coisas. De alguma maneira tentar que o conflito não emerja nesse espaço da relação e tentar de alguma maneira preservar o seu bem-estar, preservar-se desse tipo de choques que às vezes ocorrem, que são naturais, eles são parte de viver assim, mas que às vezes podem ser chatos. E por isso é um mês que vai estar, pelo menos a primeira metade, com um foco bastante significativo em relacionamentos. Caso sejas solteiro, pode ser um mês em que essa área fica um pouquinho mais intensificada, mas ainda assim eu diria sempre com algum cuidado para que as coisas não desaguem em discussões e conflitos. É um mês em que especialmente os grupos de amigos estão muito privilegiados, portanto passar tempo com amigos é uma coisa que vai fazer muito bem e vai ajudar muito à cura destas dificuldades e destes conflitos. Procurar pessoas para desabafar, procurar pessoas para dar uma luz, procurar pessoas que ajudem realmente a fazer sentido das situações é muito importante. E também é um mês que é particularmente auspicioso para o aprendizado ou para viajar, ou até para questões de espiritualidade. Portanto, se quiseres retomar de alguma maneira práticas espirituais que já tiveste no passado, mas que largaste, ou se de alguma maneira quiseres começar a aprender um tema novo, quiseres começar a estudar uma coisa nova, é um mês que é muito auspicioso para esse movimento, para esse investimento, e é algo que vai ajudar a tirar a tua cabeça das partes mais difíceis que talvez possas sentir neste começo de ano. A partir de metade do mês, a passagem dos planetas para Aquário, ela sugere que pode ser que venha um período de um pouquinho de ansiedade ou um pouquinho de angústia nessa altura do mês. Então eu diria que o que é mais importante sempre é manter esses contactos de que eu falei, é manter contactos com outras pessoas, é manter-se ativo também, sair de casa, fazer coisas, apanhar sol, todas estas coisas, para que não deixes, de alguma maneira, não te deixes consumir pela tua cabeça. Pode haver momentos que são momentos de maior ansiedade, mas esses momentos de maior ansiedade, eles precisam sempre, a ansiedade ela precisa ser sempre encarada como realmente uma coisa que não aconteceu, não é? A ansiedade é sempre um sentimento muito forte quanto a coisas que podem potencialmente acontecer, e então encontrar essas atividades reguladoras, essas coisas que ajudam de alguma maneira a ultrapassar esse sentimento de ansiedade. E é na verdade um mês em que pode haver ou seja, essa chegada de ansiedade na segunda metade de alguma forma, mas é também um mês em que eu acho que existe um potencial muito grande de a transformar finalmente e de a encarar pelo que ela é, que é na verdade nada, não é? Ou seja, que é uma reação a coisas que na verdade nem sequer aconteceram e tudo isso. Então há um poder muito grande, uma chance muito grande de alguma maneira transformar internamente esses sentimentos mais chatinhos em sentimentos que são melhores. E por fim, no final do mês, vamos ter a entrada de Neptuno em Carneiro Áries. É um processo que vai demorar bastante tempo, ele vai demorar 13 anos e, portanto, não quer dizer que estas coisas se manifestem todas neste mês, não vão certamente manifestar-se todas este mês, mas é uma coisa que nos
ajuda a ter uma ideia de como é que pode ser ou como é que se podem manifestar estes elementos durante os próximos 13 anos. E esta primeira entrada ela é realmente um dos momentos em que se sente bastante estas transformações. E no caso específico, porque vai ser em Carneiro, é uma coisa que vai ter a ver com a tua carreira e que deve ser pensada como relacionada com a tua carreira e que, portanto, ela, eu acho, fala de uma certa transformação do ponto de vista da carreira. Eu diria que, por um lado, finalmente a necessidade de fazer um compromisso com aquelas coisas que tu sonhas, fazer um compromisso com aquelas coisas que tu queres, fazer um compromisso com as coisas que tu procuras. Isso é extremamente importante. Por outro lado, também começar a ouvir a tua intuição, seguir a tua intuição do ponto de vista da carreira, seguir a tua intuição para as coisas que queres fazer, seguir a tua intuição para as coisas que tu queres que aconteçam. Isso é extremamente importante. E por outro lado, também não te deixares tomar por uma certa ingenuidade. Não é? Isto é sempre o que é mais difícil quando nós começamos a trabalhar com os nossos sonhos. Que é, por um lado, nós temos uma vontade muito, muito, muito grande de correr atrás das coisas, eu disse, isso é importante, é uma parte deste trânsito. Por outro lado, temos uma intuição muito forte que nos diz para seguir essas coisas, mas por outro lado, nós temos de ter cuidado com o excesso e temos de ter cuidado com a idealização e tudo isso. Então, uma parte do compromisso com os nossos sonhos é precisamente o de abdicar da idealização, perceber aquilo que realmente aquilo com que nós nos conseguimos comprometer agora e fazer o necessário para ir atrás disso. E eu acho que esse é um pouco o desafio que o Neptuno em Áries, Carneiro, traz para ti, para as pessoas cancerianas. E é isto, terminamos aqui o signo de Caranguejo. Vamos agora falar de Leão. Para Leão, este mês começa com um foco grande na questão do repouso e da saúde. Eu acho que talvez haja um cansaço, imagino que possa ser pelo stress das festas, pelo excesso das festas, tudo isso. Há um cansaço que aparece um pouco e há uma necessidade de cuidar do corpo, há uma necessidade de voltar às rotinas, voltar a comer bem, voltar a fazer exercício, voltar a tentar apanhar sol, mesmo para quem está no inverno neste momento, e cuidar de uma maneira mais atenciosa do corpo, com as coisas que sejam realmente necessárias para o bem-estar da saúde e o bem-estar geral, holístico da tua pessoa. É um mês onde redirecionar as tuas atenções para o trabalho te vai trazer bastante ajuda. Acho que é um momento em que dedicar tempo às coisas que queres fazer, dedicar tempo não só talvez ao teu trabalho normal, mas a projetos que tens na gaveta, coisas que são aquelas que te dão realmente um sentimento de que são as coisas que tu queres fazer, as coisas que são a tua vocação, as coisas que te chamam, é muito auspicioso. Portanto, este é um momento que é bom para tu direcionares as tuas atenções para isso e para fazeres trabalho em torno dessas coisas. Eu acho que investir naquilo que é a tua carreira, a tua imagem pública, a tua vocação, tudo isso durante este mês é uma coisa que vai ter frutos que vão ser sentidos como muito positivos desde o início. A partir da segunda metade do mês as coisas vão mudar para Aquário, a maioria das coisas no céu vão mudar para Aquário e isso vai mudar também a atenção dos temas da tua vida, talvez de volta para o teu relacionamento. Ou, caso não haja relacionamento, para essa questão, pelo menos, a questão do relacionamento amoroso. É um momento que eu acho que é um momento muito importante, é um momento de renovação, é um momento de pensar quais são as coisas que estão a dar certo e quais não são. E pensar dentro disso de que maneira, o que é que tu visualizas que vai ser ou seja, os teus relacionamentos de agora em diante, não é? Então, de alguma maneira, eu acho que é um bom momento para sentar, para falar, para discutir as coisas que estão a dar certo, discutir as coisas que não estão a dar certo, ouvir também críticas, pensar no que é para mudar, pensar no que é para transformar nesta área, para que essa área relacional, essa área do amor, se torne uma das áreas mais gostosas e melhores de serem vividas. Então esse impulso transformativo é uma coisa que é boa de agarrar e é uma coisa que é boa de explorar agora nesta segunda metade do mês de janeiro. Por fim, Neptuno vai entrar em Carneiro, Áries, é um trânsito que é bastante longo, portanto ele dura mais ou menos 13 anos
mas já é interessante para nós, de alguma maneira, pensar como é que ele se vai manifestar. E esta primeira entrada é uma entrada sempre importante em que ou seja, o presságio já é de alguma maneira sentido. E é um trânsito que vai trazer muito para a área, eu acho, especialmente da espiritualidade e da religiosidade. Acho que é um trânsito que de alguma maneira mostra que vai ser um período intenso de busca espiritual, de busca pelas coisas em que tu acreditas, de busca pelos teus ideais. Um período em que talvez sintas uma conexão mais intuitiva com essas coisas, tenhas um entendimento mais intuitivo delas, mas também um período em que existe algum risco de acabares por te juntares a coisas ou experimentares coisas que depois podes sentir que não eram as certas, porque o Neptuno ele traz sempre uma certa ingenuidade. Não é? Então acho que há um período experimental aqui, mas também é um período em que é bom não levar as coisas todas completamente a sério, porque Neptuno é um planeta que não pode sempre ser levado a sério, não é? Um planeta que às vezes nos mostra coisas que parecem maravilhosas e as coisas não são tão maravilhosas como pareciam, e até o contrário, mostra coisas que parecem banais e depois elas são maravilhosas. Mas seja como for, eu acho que este período é um período em que realmente vai haver essa exploração do que é que quer dizer ser espiritual para ti. E é isso quanto ao signo de Leão. Entramos agora no signo de Virgem. Este mês é um mês em que, de alguma maneira, pode haver alguma tensão entre as tuas responsabilidades para com os grupos, as tuas responsabilidades para com os grupos em que te moves mesmo, as tuas responsabilidades mais coletivas e a tua própria criatividade. Então pode haver um chamado grande e até uma grande energia do ponto de vista de coisas que tu queres fazer por diversão, coisas que tu queres fazer por prazer, coisas que tu queres fazer por criatividade, mas também a forma como és chamado a preencher os papéis que precisas de preencher. No teu dia-a-dia perante as comunidades nas quais tu te moves. E isto pode ser às vezes um pouco de tensão. Eu acho que é sempre bom, de alguma maneira, colocar alguma energia nas coisas que nos dão prazer, e eu acho que há um chamado para fazer isso, mas ainda assim é importante e há um chamado para não te esqueceres daquilo que são as tuas responsabilidades, não te focares demasiado em ti próprio e também entregares aquilo que é necessário entregar aos grupos. Então fala com as pessoas à tua volta, tenta entender se elas estavam à espera de alguma coisa de ti que não conseguiste encontrar, que não conseguiste dar. Tenta entender o que é que as pessoas à tua volta, as pessoas dos grupos nos quais te moves, os teus amigos, se eles têm tido a atenção que precisam, se eles têm recebido o apoio que precisam. Tenta entender de alguma maneira que pessoa é que tu és para os outros e tenta também transformar-te na pessoa que queres ser para os outros, que é um processo sempre muito importante que nós fazemos quando lidamos com amigos. É um mês bastante auspicioso do ponto de vista dos relacionamentos, então acho que é um momento bom de entrega emocional, é um momento bom para passar tempo com a pessoa que tu amas, é um momento bom só para sentir as coisas bem, eu acho. Caso não haja um parceiro, não é? Caso sejas solteiro, é um momento bom para, pelo menos, explorar essa área, talvez conhecer alguém, talvez procurar alguém, aprofundar um relacionamento, aprofundar o que está a acontecer com um conversante, algo do género. É um momento em que, pelo menos, a área relacional está bastante... está bastante forte e que pode trazer um bom sentimento e pode trazer alguma calma, alguma coisa gostosa relativamente àquilo que são as confusões do dia a dia. Também é um bom mês para aprender coisas, para estudar coisas, é também um bom mês para viajar. Então, em geral, é um bom mês para todas as coisas que ajudem a expandir o horizonte. Se puder haver, por exemplo, uma escapadinha romântica com alguém que se ama, é maravilhoso, ou talvez ir para outro lugar e conhecer uma nova pessoa. São tudo hipóteses que aparecem como muito fortes e muito bonitas. A partir da segunda metade do mês, as coisas vão mudar para Aquário e existe um pouco um chamado, talvez, para voltar aos assuntos do dia-a-dia, tomar atenção das
nas coisas que têm de ser feitas no cotidiano, tomar atenção de novo às necessidades do corpo, não é? Nós passamos agora por um período de festas muito intenso e às vezes é difícil voltar a essas necessidades do corpo, voltar a comer bem, voltarmos a mexer, voltarmos a apanhar sol, voltarmos a fazer essas coisas que garantem que nós estamos saudáveis, mas realmente é uma das temáticas da segunda parte do mês, é chamar essa energia virginiana, essa capacidade virginiana de gestão da própria saúde para voltar a construir e reconstruir hábitos saudáveis depois do período das festas. Por fim, temos a entrada de Neptuno em Carneiro, Áries, que é um trânsito que na verdade vai durar durante os próximos 13 anos, mas que é sempre interessante olhar para o seu significado quando ele começa, não é? Quando ele nesta altura entra definitivamente em Carneiro, e é um trânsito que eu acho que no caso ele vai trazer muito sobre, vai falar muito sobre intuição, ele vai falar muito sobre sonhos, ele vai falar muito sobre características muito intuitivas. Então acho que é um momento realmente que chama, eu diria, a prestar atenção aos sonhos, prestar atenção às sincronicidades, começar a escrever um diário de sonhos se possível, começar a prestar atenção à forma como as coisas na tua vida se interconectam, as formas surpreendentes e boas e simpáticas como as coisas na tua vida se interconectam. A única coisa que eu diria é para ter alguma atenção também, às vezes este tipo de momentos, eles vêm associados a uma certa ansiedade, a uma certa angústia. Eu acho importante que não haja uma cedência a esses momentos de angústia, e antes pelo contrário, que aquelas coisas de que eu falei, não é? Aquela direcionalidade para, por exemplo, relacionamentos, não é? Essa proximidade de outras pessoas e tudo isso, sejam usadas precisamente para que não haja momentos de mais ansiedade, não é? Presta atenção aos teus sonhos, presta atenção às tuas intuições, presta atenção aos sinais que o universo dá, que as coisas estão a correr bem, e acho que vai ser uma experiência muito interessante e vai ser uma coisa que pode ajudar-te a aprofundar a tua relação com a espiritualidade também. Chegamos então agora a Libra Balança, e em Libra Balança o mês começa com algum conflito entre a casa-trabalho, nomeadamente com a ideia, eu acho, que pode haver muitas coisas a acontecer em casa, no lar, que distraem um pouco da energia que tu querias estar a colocar na tua carreira, a colocar no teu trabalho neste momento. Isso é um pouco complicado sempre, mas eu acho que é bastante importante, de alguma maneira, tentar nestes momentos manter um certo equilíbrio, tentar não se deixar consumir por um dos dois lados, tentar manter o equilíbrio das duas coisas e tentar manter a paz, usar esse talento libriano para a paz a teu favor, não é? Porque é um período em que pode haver talvez algumas confusões em casa, ou algumas discussões, ou algumas dificuldades. Estas coisas são normais, mas tentar de alguma maneira enraizar essa habilidade libriana de trazer a paz e de fazer a paz. É um período em que vais beneficiar bastante de te focar nas questões cotidianas e do dia-a-dia, nas responsabilidades do dia-a-dia. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar. Foca-te no que tem de ser feito, foca-te em coisas pequenas, foca-te nesse sentido de serviço, nesse sentido de estar ao serviço de alguma coisa e tenta de alguma maneira que potenciais conflitos à tua volta não te afetem de uma forma tão forte neste momento. Eu acho que esse foco nas atividades cotidianas e nas coisas do dia-a-dia que acontecem e que precisam de ser feitas e que precisam de ser resolvidas é uma coisa que às vezes nos ajuda a afastar daquelas coisas mais ansiosas que pesam sobre nós. Lavar uma louça, fazer uma cama são coisas que parecem tolas, mas são coisas que nos ajudam a estruturar. Elas são atividades reguladoras que muitas vezes podem fazer a diferença num momento em que nós nos sentimos mais desestruturados. A partir do meio do mês, a maioria dos planetas vão transitar para Aquário e isso é um momento que vai trazer algumas questões, especialmente sobre divertimento e sobre criatividade. Eu acho que é um momento para pensar realmente o quanto é que tu te dedicas às coisas que te divertes, quanto é que tu consegues
passar, ou seja, quanto tempo é que tu consegues passar dedicado às coisas que te dão prazer, e o quanto tu consegues ser criativa na tua vida. Eu acho que as pessoas de balança, librianas, são pessoas que têm uma necessidade criativa muito grande, e às vezes quando nós nos sentimos castrados destas coisas, nós ficamos com uma certa incapacidade de funcionar, ficamos com uma certa incapacidade de nos sentir bem. Então às vezes é importante ter um hobby, é importante fazer uma coisa que é prazerosa, é importante comer fora, é importante ter um grupo de pessoas que nos alegram e que nos levam para sair e tudo isso. Eu acho que é a altura de pensar quais destas coisas é que elas fazem sentido, e é uma altura de renovar de alguma maneira o compromisso com a alegria, renovar o compromisso com esse bem-estar próprio que nasce de tudo o que é alegre. E por fim temos o trânsito de Neptuno. Ele é um trânsito muito longo, ele vai durar 13 anos, e portanto todo o seu significado não se esgota neste mês, mas é pelo menos uma coisa interessante olhar para ele quando ele entra ou seja, quando ele vai entrar definitivamente agora em Carneiro, Áries. Por isso, isto é um tema mais que vai acompanhar nos próximos anos, mas é interessante prestar atenção já agora. E ele vai entrar na casa 7, que é uma casa de relacionamentos. E quando o Neptuno passa na 7, ele, por um lado, é sempre um convite romântico, não é? Ele pede-nos sempre para sermos mais românticos, para entregarmos o nosso coração ao romantismo. É uma coisa que não é difícil para pessoas de balança livre, mas ele pede-nos também, de alguma maneira, para ouvirmos a nossa intuição relativamente aos nossos relacionamentos, para estarmos conectados connosco próprios e sabermos aquilo que devemos ou não fazer em termos dos nossos relacionamentos. E ele pede-nos também que não sejamos ingênuos. Parte desse compromisso tão importante que nós fazemos com os nossos relacionamentos é também podermos ser realistas, é também sabermos o que podemos dar às pessoas, é também sabermos o que podemos entregar às pessoas e por aí fora. Então é muito importante, de alguma maneira, que tenhas noção que os próximos anos são anos em que relacionamentos vão ser um tema importante, também são sempre do ponto de vista de balança, e em que pode ser pedido que haja uma entrega maior, que haja uma entrega maior ao romantismo e esse comprometimento com a profundidade das relações e do amor. E é isto para a balança Libra. Passamos agora ao signo de Escorpião. O signo de Escorpião é um signo que começa este ano, talvez, a fugir um pouquinho dos seus temas mais profundos, focando-se demasiado em temas do dia-a-dia. É um signo que, nesta primeira parte de janeiro, é convidado a expandir os seus horizontes, a aprender uma nova coisa, a participar de alguma atividade espiritual, talvez a viajar, a ver coisas novas, a expandir em geral o seu entendimento, mas que pode estar de alguma maneira a focar-se demasiado nas coisas do dia-a-dia, a fugir desse chamado por alguma razão. Então é importante tentar equilibrar e tentar ter essa capacidade de se dedicar a essas coisas que são mais altas e são mais abstratas e que nos ajudam a expandir e que nos ajudam a compreender melhor quem somos. É também importante neste mês de tentar não ter momentos de conflito muito fortes, especialmente com vizinhos, ou com irmãos, ou com colegas de trabalho. Existe alguma possibilidade de dificuldades com as pessoas à tua volta, e é importante tentar manter a paz, tentar ter boas palavras, tentar ter calma, para que as coisas fluam e corram bem. É um mês em que os relacionamentos e a criatividade estão muito, muito auspiciosos, portanto é um mês em que realmente passar tempo com a pessoa que amas te vai fazer bem, ou caso não estejas num relacionamento, possas conhecer alguma pessoa também especial. É um mês em que, de facto, passar tempo com parceiros vai ajudar a tirar a cabeça das outras coisas. É um tempo em que cultivar o relacionamento vai ser bom, e também é um momento em que cultivar as coisas que dão prazer, cultivar as coisas criativas, cultivar essas coisas que são mais divertidas, cultivar a alegria vai fazer muito bem, e é um bom antídoto. Estas coisas nem sempre são fáceis para pessoas escorpiónicas, que podem ser pessoas que às vezes se defendem tanto que não têm uma facilidade para se deixar divertir, mas é um momento em que realmente divertir-te vai ser bom para ti, vai-te fazer bem e vai ajudar a tirar a cabeça de outros momentos, e também ajudar de alguma maneira a que a energia mais tensa de outras coisas que podem estar a acontecer durante o mês se acalme
e seja vivida de uma forma muito mais tranquila. Conforme os planetas mudarem para Aquário mais no fim do mês, vai existir alguma transição temática para questões ou da família ou da casa. Eu acho que pode ser um momento em que vale a pena pensar um pouco quais são as coisas que tu queres transformar na tua relação com o teu próprio lar. Pode ser que seja, por exemplo, um momento de mudar de casa, ou pode ser que seja um momento de mudar a casa, mudar a configuração da casa, pensar o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, fazer uma transformação na forma como tu vives. Pode ser uma coisa que te vai fazer sentir muito bem e que te vai dar um sentimento de autonomia e soberania perante o teu espaço, que pode ser muito bem acolhido e que pode ter um efeito muito positivo. Por fim, o Neptuno vai entrar em Carneiro Áries. Isto é um trânsito que é um trânsito bastante comprido. É um trânsito que vai durar 13 anos, não se vai esgotar neste mês, mas como é um momento de entrada, é sempre interessante ouvir um pouco o que é que isso pode significar. Ele é um trânsito que vai ter muito a ver com a relação com o corpo, vai ter muito a ver com a relação com a saúde, e é um trânsito que de alguma maneira vai pedir, vai exigir de ti que tu uses toda a tua intuição para te conectares com o que significa estar bem no teu corpo, não é? Então é um trânsito que de alguma maneira exige de ti que tu prestes atenção ao teu corpo, prestes atenção ao que ele pede, prestes atenção ao que é bom para ti e que uses a tua intuição para isso, não é? E é também um trânsito que de alguma maneira pede que tenhas algum cuidado com comportamentos que podem estar associados a vícios e por aí fora e que possam fazer mal ao corpo. Não é uma boa altura para deixar de fumar, é uma boa altura para beber menos, por exemplo, é uma boa altura para recomeçar essa relação com o corpo e usar toda a tua intuição para entender realmente quais são as coisas que não fazem tanto sentido mais. E é isto para Escorpião. Sagitário é um signo que começa este mês com algumas tensões do ponto de vista financeiro. Pode ser precisamente porque viemos deste período de grande alegria, este período do Natal, este período do Ano Novo, e é um período em que a personalidade sagitariana às vezes pode dar alguns excessos, e agora é o momento de dar um passo atrás, reorganizar as finanças, recomeçar a fazer as coisas bem, evitar atitudes demasiado abruptas, evitar ser demasiado impulsivo relativamente às finanças e tentar estruturá-las bem para que o mês corra com facilidade e que tudo volte ao seu lugar devido. É um mês bastante bom para passar tempo em casa, na verdade, mais quieto, mais perto das pessoas que amas, mais perto do lar. É um mês talvez um pouco menos aventureiro, para voltar às questões do dia-a-dia, para voltar às pequenas coisas humildes que nós precisamos de fazer e para estar em casa, para passar tempo em casa. Vai ser uma coisa que vai ser muito renovadora. Isto pode ser estranho para sagitarianos, que são normalmente mais aventureiros, mas neste caso específico eu acho que acalmar um pouquinho, passar algum tempo em casa, criar raízes, cultivar as raízes, passar tempo com as pessoas que se amam em casa, vai ter um efeito muito rejuvenescedor e vai ser uma coisa que vai fazer muito bem e vai de alguma maneira ajudar a recuperar deste período de alegria intensa que é tão importante para Sagitário, mas que também às vezes cansa um pouquinho. Conforme as coisas mudarem para Aquário, a temática também vai mudar um pouquinho para questões de comunicação e das pessoas também à tua volta e de como tu comunicas com elas. Eu acho que há alguma coisa importante em pensar o que é que tu gostarias de renovar na tua forma de comunicar. Não é? Pensar um pouco, como é que tu comunicas? Comunicas demasiado ou comunicas pouco? És uma pessoa que comunica de forma muito forçosa, não é? Obriga as pessoas a concordar contigo? Ou és uma pessoa que às vezes não defende tanto os seus ideais quanto devia e por aí fora? Pensar, não é? Desse ponto de vista, quais são as coisas que já não fazem tanto sentido para ti do ponto de vista da comunicação, que tu gostarias de transformar na forma como colocas a comunicação no mundo? Há alguma coisa que tu gostasses de escrever? Há algum trabalho de escrita que tu precisas de fazer e que não tens feito? Isso é algo que neste momento pode aparecer como muito auspicioso, esse trabalho com escrita, por exemplo. Então é um momento de pensar realmente quais são as coisas que tu queres transformar desse ponto de vista e de pôr as mãos à obra e deixar que essa transformação aconteça.
No fim do mês também vai haver a entrada de Neptuno em Carneiro Áries, que é a entrada de um trânsito muito longo, portanto não é um trânsito que se vá realmente esgotar neste mês, é um trânsito que dura 13 anos, mas é sempre interessante pensar nas temáticas neste momento em que ele entra definitivamente no signo de Áries. Eu acho que é uma entrada que marca uma mudança na forma como tu vives a relação com a tua criatividade e, portanto, é um momento mais... vai marcar um momento de maior intuição em termos da tua criatividade, e o que isto quer dizer um pouco é que tu deves prestar atenção à tua intuição, deves prestar atenção às tuas ideias, anda com um caderno contigo, toma nota para quando alguma ideia vier na tua cabeça de uma coisa que tu gostasses de fazer, de uma coisa que gostasses de criar, não é? Tenta escrever aquilo que sonhares, tenta escrever poemas, tenta pintar, tenta fazer algo criativo de alguma maneira e tenta entregar-te com uma certa paixão, com um certo abandono a essas coisas criativas para também experimentares colocar alguma expressão no mundo, não é? Porque às vezes o Sagitário pode ficar muito preocupado com viver e às vezes é preciso expressar também. Então acho que este é um mês que aponta muito para a expressão, aponta muito para pensar como é que queres comunicar, aponta muito para este potencial de te expressares, este potencial também de utilizares a tua intuição para saber que coisas criativas queres fazer e, portanto, eu diria, usa este mês para fazer atividades criativas, usa este mês para te expressares, usa este mês para comunicares de maneiras inovadoras e que não pensaste antes. E é isto para Sagitário. E agora chegamos a Capricórnio. Capricórnio é um signo que começa este mês com algumas dificuldades no relacionamento. Especialmente aqueles que não forem solteiros podem ter alguma propensão a mais discussões com a pessoa que amam. Mas mesmo aqueles que forem solteiros podem ter mais propensão para discussões com as outras pessoas, com toda a gente com quem estiverem numa parceria. Pode ser que haja um humor assim um pouco mais chispado no ar. Eu acho bastante importante tentar cultivar alguma doçura. Pode haver alguma irritabilidade, pode haver algumas dificuldades de gerenciação dos sentimentos. Eu acho que é bastante importante manter a calma, olhar para as situações com generosidade, olhar para as situações com calma e com gentileza e tentar de alguma maneira desviar a energia para outra coisa que não seja necessariamente o relacionamento, especialmente se for uma área em que estão a ser sentidas dificuldades. Eu acho que áreas que aparecem como muito auspiciosas este mês são áreas como a criatividade, portanto pode ser bom dar uma volta e fazer alguma coisa que seja divertida, alguma coisa que seja gostosa, alguma coisa que seja lúdica. Por um lado, isto nem sempre é fácil para capricornianos, mas às vezes nós precisamos de ter esse compromisso com a alegria. Então acho que cultivar um certo compromisso com a alegria pode tirar o peso de que estamos a falar em termos dos relacionamentos. E por outro lado, a comunicação. Eu acho que aqui aquilo que é mesmo bom é exercitar a comunicação, exercitar a capacidade de pôr em palavras aquilo que precisa de ser dito para que não haja conflito e para que não haja dificuldades. Eu acho que isso é uma capacidade que ela já não é tão difícil para Capricórnios, tem uma capacidade mental ponderada bastante profunda, mas acho que neste mês está ainda mais auspiciosa essa possibilidade de uma comunicação que dá resultados duradouros. Mais ou menos a partir da metade do mês vai haver uma entrada da maioria dos planetas no signo de Aquário e isso sugere que pode haver uma mudança para o tema das finanças. Eu sei que Capricórnio já são bastante focados nesse tema por natureza, mas é importante, eu diria especialmente, pensar quais são as coisas que tu queres transformar em termos das finanças. Pode ser a altura de mudar alguma coisa, por exemplo, mudar como estás a orçamentar a tua casa. Pode ser uma altura de mudar os planos para a reforma. Pode ser uma altura para mudar a forma como tu tratas o teu dinheiro. Mas é uma altura para pensar sobre isso. Ela é boa para pensar, ela é boa para transformar de alguma maneira a forma como tu tens vindo a pensar o dinheiro e como tu tens vindo a organizar o teu dinheiro. Capricórnios têm uma capacidade muito intuitiva para fazer isto, sabem fazer isto muito bem e, portanto, é uma coisa que eu acho que vai fluir com muita facilidade e com muita rapidez, de qualquer forma. Por fim, chegamos à entrada do Neptuno em Carneiro Áries. Isto é um trânsito que é bastante longo, ele dura 13 anos, mas de qualquer maneira é sempre interessante ver quando esta entrada definitiva no signo acontece, porque nos diz qualquer coisa das temáticas que vão ser importantes.
Aqui ele fala, de alguma maneira, da casa e do lar, de novo. Então, de alguma maneira, ele fala sobre intuição, mas também é um planeta, Neptuno, que fala bastante sobre ingenuidade. Então, eu diria que é um momento para pensar com atenção, com cuidado, com reflexão, com a cabeça sobre a casa, não é? Pensar, por exemplo, se a tua casa for comprada, se há alguma coisa que é preciso cuidar nela, se há alguma manutenção que precisa de ser feita, caso haja algum desejo de comprar casa, por exemplo, tentar ter atenção para que seja, ou seja, para que seja um negócio que funcione a teu favor o melhor possível, tentar ver que não há problemas com a casa, que não há infiltrações, que não há questões desse tipo, porque o Neptuno às vezes ele dá-nos um pouco uma cegueira, ele dificulta-nos um pouco ver e entender aquilo que está a acontecer. Então, essa aplicação das tuas capacidades racionais de Capricórnio é uma coisa que te vai ajudar bastante e que te vai dar uma capacidade muito grande de transcender dificuldades que poderiam aparecer associadas à tua casa. E é isto para Capricórnio. Chegamos agora a Aquário. Aquário é um signo que começa o mês de alguma maneira a tentar voltar à Terra. É um signo que provavelmente pode ter passado por alguns excessos durante este período do Natal e este período do Ano Novo e que agora precisa de voltar um pouco ao dia-a-dia, ao cotidiano, às responsabilidades, ao cuidado do corpo, tudo isso. Nem sempre é fácil fazer este processo, especialmente aquarianos têm uma tendência a não gostar de estruturas e de obediências, mas é de facto algo que são chamados a fazer e que vai ser muito beneficial para eles. É também um momento importante para largar atitudes que sejam atitudes que auto-boicotem ou atitudes de vícios. É uma boa altura para largar um vício, é uma boa altura para deixar de beber, é uma boa altura para deixar de fumar, alguma coisa que já queres fazer há muito tempo e que não tenhas conseguido, agora é uma altura de mergulhar nisso. É claro que isso traz sempre dificuldades associadas, mas esse foco no cotidiano, no dia-a-dia, na disciplina, ele pode ser uma coisa muito gostosa e pode ser uma coisa que nos ajuda a florescer bastante. É um mês em que passar tempo em casa vai ser bom. Eu acho que ou seja, o lar e a casa e a família aparecem como muito beneficiados. Eu acho que esse criar raízes, passar tempo em casa, mudar coisas na casa para a casa ficar mais alinhada com o que tu queres, ser um sítio no qual tu te sentes bem, é uma coisa que vai ajudar muito. E também é um mês bom para estruturar finanças, para olhar para as finanças, tentar que elas corram bem, entender como é que queres que elas estejam estruturadas para as coisas poderem fluir, e também um mês em que te podes permitir um ou outro luxo que te traga alegria de alguma maneira e que te ajude a saltar ou seja, que te ajude a girar com este processo de regresso à disciplina cotidiana que nem sempre é fácil. A partir mais ou menos da metade do mês os planetas vão mudar para Aquário, não é? E essa mudança para Aquário é uma mudança que vai trazer a temática para ti próprio, porque és de Aquário, não é? E é um momento especialmente de alguma transformação, é um momento que é bom para pensar quais são as coisas que tu queres mudar em ti mesmo. Eu sei que normalmente as pessoas fazem isso antes do ano novo, mas se tu deixaste passar à altura, agora é um momento bom para fazer isso, não é? Pensar quais são as coisas que tu sentes que estão ótimas, que tu gostas sobre ti, que estão a dar certo, e quais são as coisas que não, quais são as coisas que tu não gostas, quais são as coisas que tu queres abandonar, quais são as coisas que te causam desgosto e que tu queres mudar e transformar, não é? Eu acho que este tema de transformação pessoal, ele está muito forte este mês para as pessoas de Aquário e ele pode ser muito produtivo se tu estiveres disposto a fazer essa exploração e esse esforço que a transformação pessoal exige. Por fim, vai haver a entrada final de Neptuno em Carneiro, Áries. Essa entrada é para um trânsito muito longo, ele dura 13 anos, portanto não é um trânsito muito importante ao nível do mês, mas é sempre interessante falar um pouquinho sobre isso quando a entrada ocorre. E para isso eu diria que para os aquários é um trânsito que vai ter muito a ver com a comunicação. É um trânsito que vai ter a ver com aprender a comunicar de uma forma que seja mais intuitiva, aprender a utilizar mais a emoção na comunicação, não é? Os aquarianos têm uma forma, às vezes, muito mental de comunicar,
E aquilo que é pedido aqui é que haja mais emoção, haja mais empatia na comunicação, que haja uma capacidade maior de chegar à audiência, não é? Falar não só o que está certo, mas da maneira certa, que atinja a audiência de uma forma empática, escrever de uma maneira que atinja a audiência de uma forma empática e por aí fora. Então, esta temática, ela é muito importante e é necessária uma estruturação da comunicação também, porque às vezes, quando o Neptuno chega a uma área da nossa vida, ele pode indicar uma certa perda de controle nessa área. Então, o que pode significar é que às vezes podes sentir que estás a tentar comunicar uma coisa e não consegues. Então isso pode querer dizer que a maneira mais racional de comunicar, ela se esgotou, ela agora não serve. E é preciso integrar essa forma mais emocional, emotiva, empática de comunicação, que permite que a tua mensagem volte a funcionar de forma eficaz. E chegamos agora a Peixes, o último signo do zodíaco. Peixes começa este mês com um pequeno conflito entre as suas necessidades pessoais e os papéis mais importantes que cumpre nos seus grupos e na sociedade e tudo isso. Ou seja, é um típico problema de responsabilidade versus necessidades pessoais. Eu acho que, na verdade, é importante evitar conflitos nos grupos, é importante ter palavras gentis nos meios que tu te moves, com as pessoas que tu conheces, existe alguma possibilidade para conflitos e é importante de alguma maneira tentar resguardar tempo para ti próprio. Eu acho que na verdade passar algum tempo contigo mesmo, passar algum tempo a fazer atividades que sejam boas para ti, que cuidem de ti, que façam bem ao teu corpo, que façam bem à tua mente e por aí fora, é uma coisa que te vai ajudar muito a conseguires cumprir os teus papéis e as tuas responsabilidades perante os outros de uma maneira melhor, não é? Em que não te sintas tão assoberbado, não te sintas tão cobrado, não te sintas tão... não sintas a tua vida tão dificultada, para dizer a verdade. Esse focar em ti mesmo não é necessariamente um fazer coisas que tu gostes, é fazer coisas que sejam boas para ti, não é? Às vezes comer vegetais é o que nós temos de fazer mesmo quando nos apetece comer chocolate, não é? Então é mais sobre cuidar de ti realmente, cuidar das necessidades do teu corpo e da tua alma. Eu acho também que é bom comunicar, muita comunicação, falar bastante, tentar comunicar de forma clara, que nem sempre é fácil para peixes, mas é bastante importante neste caso, e até talvez pedir alguma ajuda, não é? Pedir alguma ajuda a irmãos, a colegas de trabalho, pessoas que são próximas e que podem fornecer alguma ajuda. Mais ou menos a partir da metade do mês, a maioria dos planetas vão mudar para Aquário, e Aquário vai ser um signo que, neste caso, para Peixes, ele vai chamar um pouquinho esta atenção para ter cuidado com as pessoas à tua volta, tentar entender se há pessoas que digam mal de ti, tentar entender se há pessoas que sejam uma influência negativa na tua vida e também estar disposto a fazer as transformações necessárias para afastar as pessoas que são problemáticas na tua vida da tua vida, essencialmente. E, portanto, eu diria que isso é um dos grandes conselhos que eu daria para este mês. Fica atento às pessoas que não querem o teu bem. Se for preciso, às vezes, afastar-se de pessoas, estares um pouco mais sozinho, passares algum tempo sozinho, isso pode ser muito importante, não é? Mas tem sempre cuidado com as pessoas que não querem o teu bem e resguarda-te sempre e defende-te sempre de pessoas que podem trazer-te uma má energia. Por fim, existe a entrada de Neptuno em Carneiro Áries, que é um trânsito bastante grande. Eu já disse isto várias vezes, isto é a 12ª vez que eu estou a dizer isto, então já sei quase de cor, mas é um trânsito que dura basicamente 13 anos, portanto não interessa completamente para este mês, mas interessa um bocadinho para entender estas temáticas e também porque às vezes a coisa se manifesta quando é este primeiro impacto da entrada definitiva do Neptuno em Carneiro Áries. Ele vem falar um pouco de dinheiro, não é? E ele, quando o Neptuno toca numa coisa, ele avisa sempre que há um risco da pessoa talvez agir de forma ingênua ou agir de uma forma que não a beneficia. E, portanto, o que eu diria é, tem muita atenção, usa toda a tua cabeça, tem muita atenção relativamente às tuas finanças. É um processo que ele vai ocorrer agora durante os próximos anos, mas tem atenção às tuas finanças, ser responsável com o teu dinheiro, ser racional com o teu dinheiro, faz planilhas no Excel, faz tudo certinho, não te deixes
seduzir não te deixes seduzir por ideias tontas relativamente ao dinheiro, usa-o de forma inteligente, mas também usa a tua intuição, ouve a tua intuição, intuição verdadeira, não é? Que o dinheiro é muito difícil, porque ele mexe sempre em lugares nossos que são muito ansiosos, mas usa a tua intuição o melhor que tu possas para conseguir saber as coisas que devem ser feitas, mas sempre, sempre, sempre em conjunto com uma parte bastante racional, porque existe sempre este risco de ingenuidade quando falamos de Neptuno a passar por uma casa. E é isso para Peixes. E é isto, pessoal. Esta é a previsão para o mês de janeiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre os vossos trânsitos a fundo, podem marcar uma consulta através do meu site www.duranqui.org. Podem fazer comentários, se ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários a vossa dúvida. Não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante ter o vosso apoio. E obrigado por tudo. Vemo-nos em breve. Tchau, tchau.